Bom dia, querido. Paz seja convosco. Vamos para o nosso último Recolhendo Maná dessa semana. Como você já está acostumado, às vezes o Recolhendo Maná do sábado passa um pouquinho do normal, que é uma porção um pouco maior que é para durar o final de semana inteiro. Eu tenho certeza que ele vai ser conservado, assim como era no deserto, sobrenaturalmente para mais um dia. Vai ser sobrenaturalmente conservado na sua mente e no seu coração, para que você possa vencer em Cristo Jesus nesse final de semana. E o tema de hoje é: que seja feita a minha vontade. O texto de referência que nós vamos utilizar, nós já utilizamos essa semana. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Foi a palavra, se eu não me engano, de quinta-feira. Mas nós vamos dar um outro enfoque. Nós vamos, aliás, ampliar o enfoque que foi dado já nessa mensagem. Amém? Vamos lá? Dá um pause aí enquanto você procura e depois acompanha a leitura comigo, tá bom, queridão? Vamos lá? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Aleluia. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, como eu ensinei. Só que a gente tá vendo que acontece algo diferente aqui. Ele estava advertindo sobre um tempo e tudo isso a gente falou. E eu quero destacar alguns conceitos, alguns substantivos que estão aqui nesse texto da palavra de Deus, que são bem interessantes. E o primeiro aspecto que eu quero tratar hoje é: a verdade é a Bíblia. Essa palavra é a verdade. Ainda que muitos da filosofia digam que a verdade é relativa, ou que ela depende do ponto de vista, eu digo que a palavra de Deus é a verdade, ela é absoluta. Só ela pode completar e resolver todas as controvérsias, os dilemas atuais, tudo que nós temos que enfrentar. E quando o texto fala em sã doutrina, ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando dessa verdade. Se você observar todo o contexto de toda a carta de 2 Timóteo, Paulo fala em vários momentos da sã doutrina. Por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 3, versículos 15 e 17, ele sempre trata da sã doutrina como uma verdade. E essa verdade sendo a palavra de Deus. Ele, como ali o pregador, transmitindo a palavra de Deus, que é a sã doutrina. Sabe, querido, eu digo que ela é a verdade, que ela é absoluta, sim. Nada pode contrariar a palavra de Deus. Eu tenho um pregador que costuma dizer o seguinte: a palavra de Deus ela é irresistível. Ou você a aceita, ou você se revolta com ela. É muito simples. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Vamos lá, segundo aspecto. Cada um escolhe seu mestre. Veja no texto que muitos cercar-se-ão de mestre segundo as próprias cobiças. Olha só, Deus escolhe tudo por nós, querido. Mas ele nos deixa escolher o que preferimos ou o que ele escolheu, sabe? Assim acontece com os nossos líderes. Deus já escolheu quem ia nos liderar espiritualmente ou as nossas autoridades espirituais. Na nossa vida não é diferente, ele já escolheu. Mas ele não vai te obrigar a seguir. Você escolhe seu mestre, só você que tem que entender que é uma decisão muito responsável. Ela implica em várias consequências na sua vida. Você tem que estar atento para essa escolha para não se estrepar lá na frente, sabe, querido? Você tem que pensar em quem vai te liderar, quem é teu mestre. Aqui nós estamos vendo um exemplo. Paulo estava instruindo Timóteo. Ó, o negócio é assim, assim, assim. Vai ter gente que não vai concordar e vai se cercar de pessoas para orientá-las. Você não está vendo isso acontecer nos dias de hoje, não? Não parece muito com a nossa realidade? Pois é, querido. É bem assim que acontece. E agora nós vamos para o nosso terceiro aspecto, que talvez nós possamos falar um pouquinho mais disso. O terceiro aspecto é o mestre, a escolha e a verdade. A Bíblia diz que muitos ajuntariam o mestre para si mesmos, pois não suportariam a sã doutrina e sentiriam coceira nos ouvidos. A sã doutrina é a palavra de Deus e muitos já não conseguem mais ouvi-la. Essa mensagem, querido, é para quem está dentro da igreja. Talvez está dentro da igreja com o corpo, mas o coração, a mente está lá no mundo. Sabe, querido? Acabam agindo como as pessoas a que Paulo estava se referindo ali no texto. Sente coceira, irritação nos ouvidos quando ele se encontra com a verdade. Quando alguém fala sobre dar uma oferta, sobre dar um dízimo,
Quando alguém fala sobre santidade, a pessoa fica irritada, ela não aguenta mais. Ela não suporta ouvir aquela verdade. E isso é um indício de que você não suporta a sã doutrina, que você está agindo. O próximo passo é você ajuntar mestres para si. Você se reunir com pessoas que concordam com as suas ideias. Ou talvez se reunir com pessoas que não concordam com a palavra de Deus. Isso sim já configura por si só uma grande afronta à palavra de Deus. Isso configura o não suportar a sã doutrina. Muitos estão agindo dessa forma porque querem fazer daquilo que querem uma verdade, ao invés de fazer a verdade ser aquilo que eles mais querem. Por isso que tem gente perdida que vai de um lado para o outro procurando gente perdida para acompanhar a caminhada. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então tá todo mundo indo para o mesmo lugar. E acaba procurando líderes que apontam para onde querem ir e não para onde devem ir. Sabe, querido, você tem que definir conceitos na sua vida. E o primeiro deles é o que é a verdade. O segundo conceito importantíssimo é quem é o mestre. Quem você está seguindo, quem é seu líder espiritual. Sabe que você tem que estar atento. A reflexão de hoje é: escolha um mestre que ensine a verdade. Você pode ter vários mestres que ensinam um monte de porcaria. Você vai ter gente que vai te ensinar a trair, vai ter gente que vai te ensinar a mentir, vai ter gente que vai te ensinar a encher a cara, vai ter gente que vai te ensinar a transar com qualquer uma que sair pela frente. Sabe, querido, tudo isso vai acontecer, mas você tem que estar firmado na palavra, na verdade, e procurar um mestre que te ensine a viver essa verdade. Querido, esse era o Recolhendo Maná de hoje. Espero que você tenha um final de semana abençoado e que você possa praticar essa verdade. Em nome de Jesus, amém.